Olá, leitores, olá você que acompanha o Bahia Notícias, mais um episódio do nosso podcast A Bahia Quer o Quê? Dessa vez a gente vai conversar com o Wilson Duarte, lá de Juazeiro, parceiro do Bahia Notícias no projeto Rota Bahia, né? Uma pessoa bastante conhecida, já tem quase 30 anos no rádio naquela região, atualmente atua em Petrolina, mas já passou por diversas emissoras de rádio em Juazeiro. É parceiro do Geraldo José no blog, antigo blog do Geraldo José, hoje Rede GN, e ele vai bater um papo com a gente sobre essa região extremamente importante para o estado. Tem uma das maiores fruticulturas do país. A partir de projetos de irrigação, a região ela renasceu economicamente, né? Trouxe um outro vetor econômico, não só para aquele território, mas para a Bahia também. A região tem 538,5 mil habitantes, corresponde a 3,6% da população da Bahia, e moram ali 371 mil eleitores, que correspondem também a 3,6% do eleitorado baiano. O PIB dessa região é de 8,4 bi, segundo a Secretaria de Planejamento. Esse PIB é de 2019, é o último PIB disponível, que dá um PIB per capita de 15.000,7 por ano, que dá em torno de 1,3 mil mensais, portanto um PIB até acima, né, do salário mínimo, que hoje está em 1.212, apesar do PIB ser de 2019, mas é para considerar, já que outras regiões baianas têm um PIB bem menor. Primeiro, Wilson, muito obrigado por aceitar nosso convite, e é uma satisfação mesmo conversar com você aqui. Bom dia, Francis. Bom dia, ouvintes e leitores do Bahia Notícia. Uma satisfação é nossa aqui do Rede GN, do meu amigo Geraldo José. Está de férias aí, tirando uns dias de descanso. Vocês trabalham aí com um site, sabe como é puxado, como é corrido, né? E aí ele tirou férias esse período aí. A gente está aqui para bater um papo, contar um pouco da história aqui da região e compartilhar, né, as informações aqui da região com o Bahia Notícias, que é um parceiro importante da comunicação na Bahia, e para a gente, que é integrante do Rota Bahia, agora uma parceria super importante, porque a gente passou a integrar, né, um polo de comunicação aí do estado inteiro através dessa parceria. Estamos aqui disponíveis aí para bater esse papo e contar um pouco, né, das reivindicações do que o Vale do São Francisco, né, pretende e quer, né, cobra dos governos estaduais. Nós estamos num momento importante aí que os próprios candidatos precisam, né, conhecer e entender, né, quais são os anseios das regiões da Bahia, e vocês estão fazendo um papel importante. Parabéns pelo trabalho. Estamos aqui disponíveis para bater esse papo. Valeu, Wilson. Primeiro, eu começo com os temas, né, que a gente repete aqui, que são temas que mais afetam a população, que é educação, saúde, segurança e emprego. Eu vou começar primeiro com saúde, né? A gente, né, todo dia, diariamente, a gente recebe reclamações das várias partes do estado sobre o serviço de saúde. Primeiro, eu queria saber quais são as grandes reivindicações dessa região nesse segmento. Francis, a questão da saúde, eu até acompanhei alguns podcasts de vocês com outras regiões aí da Bahia, e os problemas eles são praticamente parecidos, né? A saúde pública do Brasil como um todo, ela fica muito a desejar, e Juazeiro e região não é diferente. Juazeiro até talvez um pouco mais complicado, porque nós estamos numa região, um polo de desenvolvimento, um polo aqui que agrega alguns municípios, em torno de 10, 12, 15 municípios aqui dessa região: Sobradinho, Casa Nova, Centro-Sé, Pilão Arcado, Curaçá, Uauá. Então, toda essa população, ela praticamente se desloca para Juazeiro quando precisa de um tratamento mais especializado, precisa do internamento. A maioria das cidades aqui dessa região não contam com serviço especializado para alguns tipos de tratamento de saúde. Então, uma cidade do porte de Juazeiro, do tamanho de Juazeiro, ela tem ainda esse outro problema, né? Nós temos investimentos interessantes do governo do estado. O hospital regional aqui de Juazeiro recentemente foi ampliado, é um prédio grande, bonito, bem equipado.
O governo do estado fez esse investimento, ampliando inclusive aí essa questão do tratamento de oncologia, mas Juazeiro padece dos mesmos problemas, né, que acarretam os governos municipais, estaduais e o Há governo alguma federal. especialidade assim que é mais reivindicada pela população, Wilson? Essa questão do tratamento de câncer, o hospital regional, ela deu um alento maior a muita gente aqui, porque você pode ter algum tipo de tratamento que você já faz aqui, né? Ou aqui em Petrolina. Nós temos ainda, Francis, essa questão, de certa forma, em algum ponto ajuda, mas também provoca uma demanda maior, que a gente está numa região fronteiriça aqui, de fronteira de estado, da Bahia com Pernambuco. Nós temos aqui ao lado uma cidade grande, né, também tem grandes hospitais, muitas clínicas e hospitais particulares, mas de certa forma, né, toda uma região, área de abrangência muito grande também na região de Pernambuco e Petrolina. Então, a gente vive esse dilema, né, de precisar receber, né, os recursos eles nunca são proporcionais. O governo, nós temos uma UPA regional que foi construída recentemente, ainda agora no governo Rui Costa, não sei se nesse segundo governo, não tem muito tempo, foi inaugurada uma grande UPA aqui. Essa UPA faz um tratamento aqui, atende pessoas da região inteira. Então, todo mundo precisa de um exame, mas os municípios menores, eles têm pouco ou quase nada, né? Tratamento localizado ali, então você precisa fazer um exame mais especializado, corre para Juazeiro, né? E aí ainda temos essa demanda de estado aqui, de fronteira, que a gente pode fazer muito um comparativo. Ao tempo que você tem oportunidades de cruzar a ponte ali em Petrolina no hospital particular ou até no hospital público, né, que atende. Aqui nós temos uma rede que a gente chama de rede PEBA, né, uma rede integrada de atendimento que recebe recursos do governo federal. PEBA, porque Pernambuco, Bahia, né? É uma região integrada, um polo de desenvolvimento de Bahia-Pernambuco. E aí, por ser Petrolina, Pernambuco e Bahia, se condicionou a chamar aqui de Rede PEBA. Até um nome meio pejorativo, né? Ruim, mas É por, na isso que realidade... é por isso que eu pontuei. É porque é Pernambuco, Bahia, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, ao tempo que você tem uma demanda de serviços que você pode cruzar a ponte, ir lá e cá, às vezes, agora, por exemplo, por ocasião da Covid-19, a grande maioria das pessoas de Juazeiro se internavam em Petrolina. Nós temos aqui um hospital Unimed, que é da rede particular Unimed, plano privado, em Juazeiro, mas hoje praticamente todo o atendimento de internação é em Petrolina. Então, ao tempo que a gente usufrui, né, de 2 hospitais, você também tem uma demanda de gente dessas cidades menores, tanto em Pernambuco, para essa região. Você acha que o fato Isso sobrecarrega muito. Você acha que o fato da cidade ser integrada à Petrolina, alguns dizem que é uma cidade só, né? Algumas pessoas até falam isso, que Juazeiro e Petrolina acaba sendo uma cidade só. Você acha que o fato de Petrolina ter dar um pouco esse amparo, os investimentos em saúde de Juazeiro, eles não são o tanto que sua população exige? Olha, Francis, essa questão de Juazeiro e Petrolina, ela é um termômetro muito bacana, porque aqui a gente pode muito comparar governos, né? Os candidatos a governo que estão, por certo, vão ouvir ou estão ouvindo e querem saber as demandas aqui, ele poderia investir muito, os candidatos a governador da Bahia e Juazeiro, porque fica muito latente, né, esse comparativo, né, do que é. Nós temos a Petrolina, uma das cidades que mais cresce no Nordeste, passou já em população, uma cidade que hoje tem 2 turnos na eleição, né, para prefeito, cidade com mais de 200 mil eleitores. Juazeiro tem 156 mil eleitores, Petrolina já está com mais de 200 mil, caminhando aí para 250 mil eleitores, né? Uma população de Juazeiro, o censo aí em torno de 180, deve estar em torno de 200 mil aí, deve ser o número que a gente vai chegar. Petrolina já tem mais de 300 mil, então todo o comparativo de investimento aqui é feito em Juazeiro e Petrolina, não tem jeito. Juazeiro vive aquela síndrome que chama de vira-lata, né, de estar comparando, e tudo é maior lá.
os investimentos federais. Nós temos a terceira região da Codevasf em Petrolina e temos a sexta em Juazeiro. Então, se você faz um comparativo, agora com o orçamento secreto, não dá nem para a gente mensurar bem o que chegou, o que é complicado, definitivo, né, Wilson? A gente não tem... o que é da Bahia, o que é de Pernambuco. A gente não tem acesso a essas informações, né? Olha, os investimentos na Codevasf em Petrolina são duas cidades polos, tem agricultura lá, aqui, elas competem nesse mercado. O Juazeiro tem o maior centro de abastecimento do Nordeste do Brasil. É o que Juazeiro ganha aqui de Petrolina no sentido da agricultura. Se produz muito lá, se produz muito aqui, mas nós temos o centro de abastecimento em Juazeiro. Mas o que chega de recursos na Codevasf em Petrolina é 5, 10 vezes, eu não quero precisar números dados para não parecer que estou dando o número errado, mas é absolutamente superior, muito, infinitamente, muito maior. E aí esses investimentos, eles são proporcionais em todos os setores, na saúde, né, na educação, na segurança pública. Petrolina também vive os dilemas e os problemas que todos os grandes municípios vivem, de muita violência, né? E aí, respondendo você, basicamente, a gente virou uma cidade só aqui, né? As pessoas estudam lá e moram aqui, as pessoas moram aqui e trabalham lá e moram aqui. Então, é um fluxo hoje de população, eu creio que diariamente aqui em Juazeiro de Petrolina circulam aí mais de 2 milhões de pessoas todos os dias, com demandas altíssimas de tudo, né? De transporte, de combustível, de saúde, de segurança. Ok. Ô Wilson... A ideia é que os governos eles pudessem olhar com carinho para Juazeiro, porque fica latente, né, a diferença de investimento que Pernambuco faz e que a Bahia faz. Tanto no âmbito dos governos municipais, que ficam sendo desafiados todos os dias a provar que pode, que faz, que vai fazer, porque a gente fica comparando com Petrolina e com Pernambuco e os investimentos lá são evidentemente muito maiores. Ô Wilson, e a saúde das cidades menores? Por exemplo, a gente tem uma cidade como Campo Alegre de Lourdes, que ela fica já ali na divisa com o Piauí, né? Certa vez nós demos até uma informação de uma operação do Ministério Público que o título ela como se fosse a retomada do Estado, né? Porque a investigação lá do Ministério Público apontou que a prefeita da época, né, tinha empregado familiares, tinha favorecido empresas próximas à família. Então, me chamou muita atenção também o nome da operação, que era a retomada do Estado, algo assim nesse sentido. Uhum. Como é que o Estado chega nesses municípios? No caso aí, como a gente está falando de saúde, como é que o Estado chega nesses municípios ofertando saúde? Chega muito mal em todos os pequenos municípios dessa região. O primeiro é a ligação, né? Você falou em Campo Alegre de Lourdes. Eu não sei precisar se foi finalizada uma obra muito importante, muito reivindicada há décadas por a população de Campo Alegre de Lourdes, que era uma estrada para chegar lá. Você vai até Remanso, de Remanso para lá, era estrada carroçal ruim. Você tinha aqui só uma necessidade muito premente, urgente. A chamada estrada de chão, né, Wilson? Exato, aquela costela de vaca que você leva o carro de um jeito e volta com as peças da carroceria. Quantos quilômetros desse tipo de estrada? Olha, hoje aqui para Remanso é mais de 200 quilômetros, 300 quilômetros, nós temos asfalto. Era uma estrada muito ruim de asfalto para lá, se faz reforma, acaba, reforma, mas de Campo Alegre de Lourdes para Remanso, que é o ponto, eu creio que é mais de 100 quilômetros, né? Uma distância considerável, grande de estrada de terra. Aqui para Centro-Sé, na Bahia, né? Até recentemente, você também só ia lá se tivesse um negócio importante e morasse lá, porque a estrada ruim foi feito, o governo do Estado, acho que no primeiro governo de Rui, agora no segundo, acho que algum investimento em melhora, mas até as ligações com esses municípios são precárias, né? Que dificulta aí eles precisam se deslocar. A solução dos problemas de saúde, né? Todos os problemas de saúde desses pequenos municípios só se resolve lá o básico, né? Você tem qualquer problema na área de oncologia, um exame especializado, esses serviços são super precários. Os governos precisam
realmente abrir o olho para isso, né? De fazer investimentos localizados, porque as cidades pobres não suportam, e assim é no estado inteiro. Ô, Né? Wilson, Em vamos Vitória agora da entrar no tema da segurança pública. A gente sabe que segurança pública é um problema geral também, principalmente por conta do tráfico de drogas. As polícias cada vez se mostram menos eficazes, né? A justiça também, não só as forças policiais, mas a justiça em si. Enfim, e a gente sabe que nas áreas de divisa, principalmente nessa área de divisa aí da Bahia com Pernambuco, existe uma região chamada, ironicamente, como Polígono da Maconha, né? E todo mundo sabe, né? Esse nome já é um nome extremamente conhecido há anos e não se resolve esse problema. Você tem alguma opinião sobre isso? Porque esse problema não é resolvido, isso? Francis, essa questão da violência, da segurança, do tráfico, realmente essa região de Juazeiro e Petrolina, por ser uma região de fronteira, nós temos aqui aeroporto em Petrolina, é outro ponto aí que Juazeiro não tem um aeroporto, né? Hoje a gente utiliza o aeroporto de Petrolina, as rotas de ilhas, de Rio São Francisco, que favorecem muito essa questão do polígono da maconha. Um pouco mais atrás, alguns anos atrás, o governo federal fez deu um tratamento especial. A gente ouve até falar pouco, mas essa questão de plantios, de quando vez a Polícia Federal, a Polícia Militar, né, eles fazem batidas aqui por a região, isso não acaba nunca, né? Essa questão das drogas continua. E por Juazeiro ser realmente esse polo, ele está aqui vizinho a Petrolina, uma região que tem uma ligação com Pernambuco, onde, né, se fala, se convencionou, e os números indicam que existe muita questão dessa coisa do plantio da maconha, mas não é só lá. Né? Aqui na Bahia, em vários municípios da região, de quando de vez aí essas batidas policiais descobrem rotas de plantios de maconha e outras drogas mais pesadas que circulam. Em todas as regiões do Brasil, a gente tem essa questão da droga como um ponto difícil de ser resolvido, não é fácil, né? Depende muito de investimento, de treinamento, né? De equipamento. As nossas polícias, em que pese, tá aparelhada aí com viaturas, né? A Bahia faz um certo investimento, Pernambuco também, mas eles estão sempre à frente, né? Quais são as queixas aí de segurança da região, Wilson? França, praticamente as mesmas de qualquer lugar, né? O tráfico leva o jovem para a droga, a falta de emprego, porque na realidade você vai resolver o problema de segurança pública não é com ostentividade, né? Combatendo o crime que já está feito. Isso. É com educação, né? Então a gente precisa de mais de outros meios, de formas, né? Da gente não precisar chegar no ostensivo, no punir, no combater. Então a gente nunca resolve. As cidades vão inchando, vão crescendo. Juazeiro é um polo que recebe gente do Brasil inteiro. Essa região do São Francisco, exatamente pelo que você falou há pouco, da questão da produtividade, né? Da questão do fator, né, da fruticultura, ele atrai gente do Brasil inteiro e aí nem todo mundo consegue emprego. Então isso termina virando uma zona, né, de famílias desabrigadas, embaixo de viaduto, e sem emprego, sem educação, resulta em quê? A arma na mão e o crime, e a polícia, evidentemente, hoje age muito mais para combater do que o Estado para prevenir. Ô Wilson, vamos entrar agora na questão da educação. Juazeiro também é conhecida por ser um polo também, né? Essa região aí, Juazeiro, Petrolina, é conhecido também por ser um polo de educação, né? Nós temos várias faculdades aí, públicas e privadas. E eu queria saber de você como é que está esse setor aí, o que é que ele precisa melhorar, quais são as grandes queixas. Juazeiro, se você fizer um comparativo aí com muitas regiões da Bahia, ela é uma privilegiada, né? Nós ganhamos aqui um polo universitário com a chegada da Univasf, que inicialmente era um projeto que tinha no nome Univasf, Vale do São Francisco, mas ia ser instalada
somente em Petrolina, uma luta. Só para lembrar, Universidade Federal, né, isso, do Vale de São Francisco. E ela era uma universidade federal que ia funcionar em Petrolina para atender o Vale. E era uma reivindicação antiga, né, de Juazeiro também. Né? Então, uma força de políticos de Pernambuco, anos, né, viabilizaram que nós tivéssemos um polo aqui também, e agora também um polo lá no Piauí. Né? Nós temos um polo também da Univasf no estado do Piauí. Então, nós temos a região muito bem servida, deu oportunidade, qualquer jovem de Juazeiro e Petrolina que precisasse estudar, tinha que ir para Campina Grande, tinha que ir para Salvador, para Recife. Né? Só quem conseguia bancar isso, alguém podia fazer um curso, por exemplo, de medicina, um curso de técnico de qualquer espécie, você tinha que ir de engenharia, você tinha que ir para Salvador, para Recife. Nem todo mundo, as famílias de classe média baixa, estavam alijadas do processo de educação superior. Então, hoje nós temos isso aqui, muito bacana, muito legal. A partir da Univasf, chegaram aqui muitas universidades, muitas faculdades particulares que oferecem, né, às vezes, bolsas, cursos menores. E na área da educação, a gente está muito bem servido. Né? Precisa de mais apoio, né, do governo federal, para ampliar esses polos e na área de educação, né, primária, que é o dever do Estado, do município, a gente precisa realmente de muito investimento. Okay. É um setor essencial para a população e eles estão sempre muito abaixo do que o necessário. Né? É pelo menos o que os prefeitos reclamam, os professores reclamam, todo mundo reclama. E esses investimentos precisam ser muito bem canalizados. Eu falei no começo e durante a nossa conversa nós pontuamos, né, sobre a importância econômica da região de Juazeiro. Para você ter ideia, lá a produção de manga de Juazeiro, segundo os últimos dados da Secretaria de Planejamento, é responsável só por 69% da produção do estado. E uva é praticamente toda a produção baiana, são 98,8%. A última estimativa da Secretaria de Planejamento era que na região foram colhidas 55,2 milhões de toneladas de uva na região, manga em torno de 324,7 mil. Cana-de-açúcar também é muito forte lá, né, para você ter ideia, né, ou seja, o solo seco, mas irrigado, dá muita cana, é responsável por 47,5% da produção do estado. E lá também tem um rebanho ovino e caprino muito forte. Né? Isso. A Bahia ela é líder, né, em rebanho de caprino ovinos desde 2016, né? E a região de Juazeiro aí só é responsável por 40,4%, quase metade da produção. Eu queria falar, Wilson, esse setor produtivo ainda pode ser mais desenvolvido, ele pode abrir mais vagas, o que é que precisa para isso? Com certeza. Né? Essa região é uma região muito rica, quando você soma aí o que se produz em Petrolina, porque tudo que produz em Juazeiro e Petrolina, a gente, de certa forma, pode contar aqui como uma produção regional. O Brasil, assim, em qualquer lugar do mundo que você for hoje, você vai encontrar lá um rótulo com a manga, com a uva exportada aqui dessa região do São Francisco. Né? Mas é sempre preciso muito mais investimento. Por exemplo, o Juazeiro, ele tem um entreposto comercial que é muito cobiçado, né, por todos os estados do Brasil e aqui por Pernambuco muito mais ainda. Nós temos uma cidade vizinha de Petrolina, comercializa praticamente. Claro que você exporta, há um contato direto desses empresários produtores de uva, de manga, de outros produtos aqui na região, tratam direto com seus fornecedores. Mas esse centro comercial de Juazeiro, ele é importantíssimo e ele está dentro da cidade, com uma estrutura já que não consegue mais suportar receber as pessoas. É o mercado produtor, isso? O mercado do produtor, né? O centro de abastecimento, o mercado produtor de Juazeiro, há uma promessa, projetos e projetos há muitos anos, né? Desde que eu me entendo, há 15, 20 anos que tem projeto de tirar o Ceasa desse local, levar para um lugar mais amplo, porque já não suporta, ele está dentro de uma área residencial
de uma área comercial de Juazeiro, e ele é um dos entrepostos, né, mais lucrativos do Nordeste brasileiro. Ele se equipara a centros comerciais de produtos da área agrícola e de capitais do Brasil, né? Merece esse investimento, é preciso fazer investimento, porque senão uma hora dessa a gente perde. Petrolina, o sonho dela, já tentou várias vezes fortalecer esse mercado, porque Petrolina tem uma área de produção muito grande, já tem o aeroporto, né, o que favorece. Então, a uva que chega em São Paulo, a manga que chega em qualquer lugar do mundo é a manga de Petrolina, é produzida em Juazeiro, mas chega a manga de Petrolina, porque ela parte do aeroporto de Petrolina, né? Aeroporto internacional, né? Você vê o vinho. Em qualquer lugar que você vai, você vai ver o vinho de Petrolina. Petrolina não tem uma vinícola, uma produtora de vinho. Uma fica na Bahia, que é aqui em Casa Nova, né? Aqui pertinho, 50 quilômetros de Juazeiro. Por exemplo, Casa Nova. É preciso que os governos invistam nisso, né? De dar publicidade a isso, de fazer o turismo girar, né? Em prol do vinho. Casa Nova é uma produtora grandiosa de frutas, de uva. Tem uma vinícola lá, um dos vinhos mais consumidos e rotulados como bons do Brasil, está aqui na Bahia. Mas quem lucra é Petrolina, né? Lagoa Grande é outro município próximo de Petrolina, produtora de vinho. Mas, então, a gente precisa, os governos precisam realmente fazer um investimento, né? Dar conhecimento ao Brasil e ao mundo do que se produz aqui na Bahia, né? Porque, de certa forma, os governos ficam com o olho muito mais voltado para a Petrolina, para investimento, né? Em infraestrutura, em asfalto, em estrada, muito mais aqui para Pernambuco, porque Pernambuco é rotulada como a capital do vinho e da uva, mas na realidade também mas Juazeiro, como os números bem indicados por você aí, mostram e provam isso. Na área da cana-de-açúcar, hoje, a Juazeiro é uma das maiores geradoras de emprego em todos os dados da IBGE, de dados nacionais que aparecem de geração de emprego. Você tem uma empresa aqui chamada Agrovale, que hoje, atualmente, ela gera em torno de 5 mil empregos diretos. Então, isso abastece, é bom para a Bahia, né? Porque os números da Bahia, os governos se aproveitam muito desses números. Boa parte dele é dessa geração de emprego aqui da cana-de-açúcar e dos projetos irrigados que nós temos aqui na região. Mas o retorno de investimento é muito abaixo do que merecia. Isso, tem um centro industrial também aí, né? Em Juazeiro, né? O distrito industrial. É uma possibilidade de retomar ele? Os candidatos da região discutem a retomada dele? Como é que está esse processo aí? Francis, eu converso muito com empresários aqui da região, alguns amigos que têm empresas aí no distrito industrial aqui de Juazeiro, e eu vou te falar, eu ando lá, de vez em quando eu vou em alguma empresa, né? Eu tenho uma agência de publicidade aqui, e eu preciso visitar algum cliente. Você já viu aquela palavra? É uma vergonha. O distrito industrial de Juazeiro é intrafegável, de buraco, de asfalto, de lama. Quando chove, você não consegue chegar nas empresas, uma chuva fina, porque é lama, buraco, tudo que você imaginar de ruim para você chegar numa indústria que produz. Nós temos aqui indústria de beneficiamento, de sacamento de feijão, de arroz, de açúcar, de farinha. Nós temos indústrias de todos os tipos no distrito industrial de Juazeiro, mas você não pode levar um cliente lá se o cliente for ler, diz, como é que você está instalado aqui? Falta de investimento do Estado, falta de recursos, é urgente, né? Essa demanda... Por que você abandonou isso? Até como a gente consegue compreender que um distrito industrial não está instalado, não tantas, porque muitas abandonaram, muitas mudam de lado, vão ali para Petrolina, porque Petrolina fica cooptando com incentivos fiscais, com vantagem, com áreas nobres para instalação de empresa, e a gente tem um distrito industrial de Juazeiro aqui que eu não sei precisar de dizer em números quantas empresas nós temos instaladas, mas temos empresas importantes, tem uma geração de emprego importante naquela área, mas lamentavelmente
os governos, o olhar dos governos não chegaram. Você conversar com um empresário, alguns dos empresários estão instalados hoje no distrito industrial, você vai ouvir lamentação, só lamentação, em que pese continue funcionando e as empresas continuem gerando emprego e produzindo ali naquele entreposto. É um recado. Eu acho que é o maior recado que pode se dar para os candidatos a governador da Bahia, né, é olhar para aquela área. O projeto industrial do São Francisco, de Juazeiro, realmente é uma vergonha. Ô Wilson, vamos entrar agora na questão da infraestrutura. Eu sei que a região aí tem reivindicações também. Ponto aí, né? Também. Mas eu queria falar da questão viária, né, que mexe com o BR, não é isso? Tem reivindicações aí históricas de Juazeiro, né, e acaba da região também, né? O que você falasse? Tem a questão da ponte, né? Tem a questão do, não é? Essa questão de infraestrutura, o Juazeiro parou nessa questão da ponte, né? Nós temos aqui até um apelido aí que chama-se Ponte Picolé, né? Você sabe por que a Ponte Picolé, França? Não, diga aí. Não sabe, não? Diga aí. Os candidatos agora, porque ela é o seguinte, ela é uma ponte importante que liga o norte e o nordeste do Brasil aos demais estados do Brasil. Então, todo mundo que vem do Ceará, que vem do Piauí, que vem do norte, que vem de Belém, de todas as regiões norte do país e de boa parte do nordeste, daqui mais acima, ela passa exatamente na ponte Presidente Dutra. Então, a reivindicação, e ela é uma ponte urbana também, ela está numa área de circulação, como eu te falei no início, de, sei lá, 2 milhões de pessoas diariamente circulando em Juazeiro e Petrolina, dessas cidades todas, e de gente que está cruzando para o norte, para o nordeste, para o sul. E essa ponte, ela é uma reivindicação antiga, né, de Pernambuco e da Bahia, somados. Então, lá, se não me engano, no governo Lula, no primeiro governo, ou ainda em Fernando Henrique, se conseguiu alguma verba, e aí vem só em promessa. Foi feita uma parte da ponte na área de Petrolina, então toda a área de Petrolina foi duplicada a ponte, viadutos ligando essa ponte às principais saídas para Recife, para o Piauí. Então a área em Petrolina, tudo saiu, os grandes viadutos. E quando chega na área de Juazeiro, exatamente na divisa com a Bahia, ela volta à ponte normal. Então, o que é que foi feito? Você não tinha vem 2 pistas sobre o Rio São Francisco e ela acaba aqui, ó, no cais de Juazeiro. Então, é como se os carros viessem ali e caíssem no buraco. Então, você tem que vir para a pista normal. Então, ali ficou como se fosse um palito. Então, você tem uma extensão, sei lá, de uns 500 metros aí de ponte, 300, 400, 500 metros de ponte antiga, e uma ponte ampliada a partir do Rio São Francisco. O que é que se fez? Os projetos, todos os prefeitos de lá para cá que passaram, correm atrás desse complemento, principalmente o complemento da ponte, e aí fez 2 alças. Então, nós temos 2 alças minúsculas, né, ridículas, que ela termina na grande ponte e desce para dentro da cidade, uma para subir, uma para descer. E o resto é ponte, é o tal do palito da ponte Picolé. Inclusive o candidato João Roma teve recentemente, ainda quando era governador, prometeu que ia sair, que tinha uma licitação, que o projeto no segundo semestre começava, acabou, não chegou. Aí já se passaram aí todos os governos, desde Fernando Henrique para cá, em época de eleição, todos os candidatos a presidente, quando vêm em Juazeiro, os seus representantes, assinam uma ordem de serviço, um acordo de intenção, acaba a eleição e zero novamente. Então, nessa questão da infraestrutura, é um problema para essa região. É um problema de ligação de veículos, de caminhões. Essa ponte engarrafa todos os dias. Os problemas aí de Salvador, que é uma grande cidade de engarrafamento que vocês vivem aí, a gente vive todos os dias, pela manhã e no final da tarde. Um fluxo de veículos, de caminhões grandes cruzando essa ponte, levando produtos, e o fluxo normal aqui das 2 cidades
que já é grande, né? Petrolina com 300 e tantos mil habitantes, Lamentável. chegando a 500 mil de pessoas aqui para trabalhar, para cruzar, para ir, para voltar. Então, o principal problema de investimento em estrutura aqui, será a grande obra de Juazeiro, será esse anel viário aqui que liga Petrolina a Juazeiro e Juazeiro às saídas, né, para todos os estados brasileiros. Ô Wilson, uma curiosidade, Juazeiro já foi governado aí por governo de esquerda, né? PCdoB, PT, hoje tem uma prefeita do PSDB, a região tem candidatos também de esquerda, né? Como o prefeito de Remanso, né? Se não me engano. Como é que vota aí o eleitor da região do Sertão do São Francisco, Wilson? Qual é a característica desse eleitor? É variado, né? Dependendo dos municípios, né? Tem tendências variadas aí em cada um desses municípios. Há uma sucessão de prefeitos aqui em várias regiões, sem muita ligação. A política no Brasil inteiro vive esse momento, né, de conturbação, ninguém tem muito um lado. Por exemplo, em Juazeiro, nós temos a prefeita do PSDB, ela apoia a CM Neto. Boa parte do seu grupo político, né, como o Joseph Bandeira, o deputado Roberto Carlos, apoiam Jerônimo. Né, parte de secretários, algumas figuras, né, do governo atual, né, tem algum compromisso com João Roma. Então, o próprio governo municipal aqui é uma certa salada, né? Joseph Bandeira, que é um nome forte, tem um boletim de urna interessante em todas as eleições, ele é aliado da prefeita Suzana. A Suzana está com a CM Neto, o Joseph está com Rui Costa, com o PT. Ele já foi, inclusive o PT saiu. Agora dois aliados, adversários históricos, né? Desde que Isaac Carvalho, que é do PT, foi do PCdoB, hoje é do PT, saiu do governo. O principal adversário político nos últimos anos de Joseph é Isaac. Os dois estão no mesmo palanque agora, né? Ele é adversário de Suzana e está no palanque de Joseph, que apoia Jerônimo. A prefeita está com a CM Neto. Então, misturou tanto aqui que não dá nem para se fazer mais uma leitura. Os palanques aqui estão muito divididos. O PT sempre, em relação às eleições presidenciais, teve majoritariamente os votos, a maior quantidade de votos aqui em eleições nacionais. No estado também, as últimas eleições, a esquerda teve maior número de votos em Juazeiro. Em Curaçá, o prefeito de Curaçá tem uma tendência de apoio a João Roma, né? Já em Remanso, mais ligado à esquerda. Então, temos uma salada ideológica aí que não dá para você avaliar muito como projeto de governo, não, né? Os governos estão muito divididos aí, e se os números prevalecerem de eleições, as últimas eleições presidenciais, eu creio que mais forte aí por o lado da esquerda. Wilson, chegamos ao final desse episódio do nosso podcast. Agradeço muito a sua participação. Você nos deu aí uma noção muito ampla de Juazeiro, dessa região do Sertão do São Francisco. Como eu falei no início, uma região muito importante para a Bahia. Vários polos aí, polo produtivo, polo educacional, né? Nós temos também aí uma hidrelétrica super importante, que é a hidrelétrica do Sobradinho, ou seja, uma região riquíssima em vários sentidos. Então, muito obrigado e fique à vontade para fazer sua despedida. Muito bem, prazer, o privilégio foi todo nosso, né? Essa parceria com o Bahia Notícia, ela é muito importante para a gente liga o interior à capital e traz a capital para o interior. E o recado, que eu acho que básico, do ponto de vista político, né, que a gente está fazendo um estudo das demandas políticas exatamente para que os candidatos tenham conhecimento, é a valorização dessa região, né? Porque politicamente ela sempre foi muito desvalorizada. Ela, do ponto de vista eleitoral, é muito importante. Juazeiro
creio que aí deve ser o quinto maior colégio eleitoral da Bahia. Quinto mais popular. É o quinto, né? É o quinto maior colégio eleitoral da Bahia, com um potencial nessa região, que você bem precisou aí, de quase 500 mil de eleitores. Os candidatos vêm aqui, mas terminam e desmontam o governo. Juazeiro e a região nunca é contemplada como uma secretaria sequer. Juazeiro tem um polo de desenvolvimento da agricultura com a dimensão que você projetou aí, tem esses dados, esses números reais, mas a gente tem atualmente um secretário de Agricultura. Né? Nos últimos meses do governo Rui Costa, nós temos aí um secretário de Agricultura, mas já no final de governo, sem muitas condições de estrutura e até proibido pela lei de realizar muita coisa, porque já nesse período não é possível você fazer investimentos, porque é um ano eleitoral, a lei não permite, mas que os governos possam olhar para essa região não só como um potencial de eleitor, mas também com o potencial de participar das gestões, né? Porque é lamentável. Nessa região aqui, eu acho que o último secretário de Estado foi Jorge Cury, isso faz muitos anos. A gente não é contemplado. Os cargos que são contemplados aqui são cargos de segundo e terceiro escalão. Então é preciso que os governos vejam essa região como uma região forte na fruticultura, na agricultura, na pecuária, né? Em todos os setores, no turismo. Nós nem falamos do turismo. É verdade. De Sobradinho, um importante polo de turismo com esse Rio São Francisco, belíssimos. Então, o recado que fica aqui para os governos é que eles possam enxergar Juazeiro como um polo importante durante os governos, não só no tempo da eleição. E fico muito grato aí pelo convite e de poder externar para a Bahia inteira, né, um pouco, não tudo, porque a gente nunca sabe tudo, mas de poder compartilhar um pouco que a gente sabe aqui com vocês. Muito obrigado. Ô Wilson, eu que agradeço bastante sua contribuição, sua fala, né, suas abordagens, relato aí de quem vive e de quem vive a comunicação também, ou seja, está próximo do povo, está próximo da realidade. Pois bem, gente, encerramos mais um episódio do nosso podcast, A Bahia Quer o Quê? Eu, aqui, Francis Juliano, Paulo Vitor Nadal na técnica. Acompanhe os outros episódios.